pelas suas pisaduras, ou seja, pelo seu sofrimento contínuo, nós alcançamos a misericórdia. Isaías 53. E vamos ler a partir do verso de número 1. E diz assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto terro, e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém a quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si a nossa enfermidade, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas, em outras traduções vai dizer pisaduras. E eu prefiro ficar hoje com a tradução pisaduras, tá bom? E sobre as pisaduras nós fomos curados. Estando nessa mensagem de Isaías 53, já sabendo que Isaías, ele estava pregando, ele estava ensinando para o povo de Judá, ensinando o povo a se arrepender dos seus pecados, porque o que estava acontecendo nessa época? A Bíblia vai dizer, a história vai dizer, que Israel ela foi dividida em Reino Norte, que ficou com 10 tribos, e Reino Sul, que ficou com 2 tribos, de Judá e Benjamim. A tribo do Reino Norte, ela se perdeu, ela se corrompeu. Porém, a tribo do Reino Sul, ela se manteve fiel ao Senhor. E Deus, quando ele olhava para essa tribo, ele ficava alegre com ela. Por quê? Porque todos aqueles que não aceitavam o governo do Reino Norte e a corrupção que estava acontecendo no Reino Norte, eles iam para o Reino Sul, porque ali era ofertado ao Senhor a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. E Deus ele fica feliz por saber que ainda dentro do seu povo existia um povo que o amava e que se preservava na conduta que Deus assim desejava. Não é que Deus excluiu o Reino Norte como não sendo seu povo, não, porque o Senhor também amava o Reino Norte. Mas é que dentre tantos, o Senhor Jesus ele vai sempre procurar aquele coração, igreja, que se mantém fiel. Não é que o Senhor ama mais ou ama menos, mas como um bom pai, ele sempre vai procurar um coração obediente. Ele vai sempre procurar aquele coração que se preserva, que se resguarda do mal. Ele vai sempre procurar aquele coração que se mantém fiel, mesmo nas suas fraquezas, mesmo nas adversidades, mesmo quando as lutas se levantam. Quando nós nos mantemos fiéis ao Senhor, isso com certeza alegra o coração de Deus. Mas aqui lembrando que mesmo quando nós não viemos conseguir, não é que o Senhor Jesus ele nos exclui, porque a cruz ele não veio para A ou para B, a cruz veio para todos. A cruz é uma oportunidade de salvação, a cruz é declarando, olha, eu amo o meu povo, eu amo a minha igreja. E eu me coloco na necessidade da minha igreja, eu coloco na brecha, porque quem poderia pagar esse preço do pecado, igreja? Não havia ninguém que pudesse pagar. O preço do pecado, como nós falávamos hoje pela manhã, foi um preço muito alto que nem você mesmo conseguiria pagar. Nem eu mesmo conseguiria pagar.
Então Jesus, ele olhando a nossa necessidade, ele se coloca por amor à sua igreja. Então acreditar que o Senhor nos ama mais ou nos ama menos por causa de uma falha ou de um erro é um pensamento errôneo. É uma ação do inferno para te aprisionar, para nos aprisionar. O Senhor, ele nos entende, ele nos compreende. E é tão maravilhoso isso, que até mesmo para nos entender de uma forma melhor, ele se diminui para que a linguagem fosse a mesma. Para que ele entendesse no dia a dia o que é as nossas fraquezas. Para nos entender e para nos compreender. Esse é o amor do Senhor. Porém, com o passar do tempo, essa tribo que o Senhor olhava com tanta estima, com tanto carinho, que se preservava, ela começa a se corromper. E aí Deus levanta profetas para trazer o povo de volta ao arrependimento. E um desses profetas foi Isaías. Isaías se levanta para fazer a igreja do Senhor, para fazer essa tribo olhar para dentro de si e se arrepender dos seus pecados, declarando: olha, vocês foram aqueles que o Senhor Jesus escolheu. Olha, vocês são aqueles que Deus escolheu para carregar. Vocês são, vamos colocar, aqueles que preservaram a santidade ao Senhor. Porém, um povo muito limitado nos seus pecados, eles não conseguem entender isso. E Isaías, até mesmo acredito que nem poderia entender o que estava por vir. Deus começa a inspirar Isaías sobre profecias messiânicas a respeito desse Jesus que viria. E aí uma dessas profecias, uma profecia que eu também gosto muito de trazer no dia de Santa Ceia, que é justamente quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, é essa profecia se cumprindo. É essa profecia, sabe, falando ao nosso coração que ele foi desprezado. E sim, o nosso Senhor, ele foi desprezado. E em alguns momentos a gente não quer ser desprezado, em alguns momentos a gente não quer que ninguém faça nada contra a gente, mas nós precisamos olhar para a cruz. Ele foi desprezado. E como não existe servo maior do que o seu Senhor, a gente pode por algum momento da vida passar por isso. Ele foi rejeitado. Ele experimentou as dores, ele experimentou o sofrimento. Sabe, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E a Bíblia faz declaração, sabe, que o Senhor agradou-se o Senhor, não pelo sofrimento, mas pelo propósito que o nosso Senhor Jesus, ele estava carregando, ele estava se mantendo fiel. E no finalzinho, no meio, lá no verso de número 5, ele vai falar, Isaías vai declarar essa passagem. Olha, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, e por nossas transgressões ele foi transpassado. E aí ele vai declarar: pelas suas pisaduras nós fomos curados. E aí eu pensei: Senhor, muito obrigada. Sabe por quê? Pisaduras, igrejas, ela tem 2 sentidos. O primeiro sentido espiritual que pisaduras vai revelar representa sofrimento contínuo. Pelas suas pisaduras, ou seja, pelo seu sofrimento contínuo, nós alcançamos a misericórdia. Pelo seu sofrimento contínuo, nós alcançamos perdão. E eu fico imaginando, Senhor, sofrimento contínuo. Não simplesmente foi somente na cruz do Calvário, que por sinal era uma dor que homem nenhum conseguiria suportar. Mas com um olhar fixo no propósito, com um olhar fixo olhando a necessidade da igreja, do seu povo, e um povo que, se eu me colocar, eu não sou merecedora. De verdade. Mas ele, por olhar e entender que jamais conseguiríamos pagar esse preço, ele suportou o sofrimento contínuo. E aí eu olho, se o meu Senhor Jesus suportou, eu vou conseguir suportar. Vira para o teu irmão e declara: se o seu Jesus suportou, você também precisa suportar. Nós precisamos suportar.
Sabe por quê? O sofrimento dele foi contínuo na terra. Porém, o nosso, ele é leve e ele é momentâneo. E o que é melhor produz em nós um peso de glória, como Paulo vai declarar. O nosso Senhor, ele suportou esse sofrimento contínuo. E também pensando sobre as pisaduras de Jesus, pelas quais nós fomos curados. Pisadura vem do verbo pisar. Óbvio. E aí o texto vai declarar, algumas traduções perdem essa essência, porque vai trazer feridas. Mas se você for para as traduções mais e mais antigas, cada palavra ela tem um significado muito maior. Cada passagem da Bíblia, se a gente for para uma tradução mais antiga, a gente vai perceber que tem uma importância muito mais, importante. E que a gente precisa pensar sobre isso. Por que pelas pisaduras? Por que o pisar? E aí eu vou lembrar de um povo que estava andando continuamente para a conquista de uma vida nova. A Bíblia vai declarar que o povo de Israel, agora voltando lá para o início da história, ele estava em direção, ele saiu do deserto e agora estava em direção a Canaã. Só que para chegar a Canaã, esse povo precisava passar pela cidade de Jericó. E você lembra da história das muralhas de Jericó? O que aconteceu? Nas muralhas de Jericó, a gente vê 2 milagres que eu glorifico ao Senhor e falo, meu Senhor, tu verdadeiramente é o Rei da Glória. Vocês lembram aqui o que Deus falou para Josué? Josué, capítulo de número 1. Lá já no verso de número 5. Olha, os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois os seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair e nem entrar. Então o Senhor disse a Josué, eu entreguei Jericó, eu entreguei Jericó, o seu rei e todos os seus guerreiros valentes. E se você for continuar lendo a história, a Bíblia vai dizer que Deus faz o quê com Josué? Eles precisavam rodear a terra andando, pisando, marchando em silêncio. E eu falei que eu vi 2 milagres. O primeiro que é um milagre físico, gente, que eu acho, nosso Deus, ele é estrategista demais. Muitas outras cidades tentaram conquistar Jericó, mas não conseguia. Jericó era fortificada. E não era uma muralha, havia 2 muralhas. A interna e a externa. Então, fisicamente falando, quando eles rodam aquela terra, quando eles pisam aquela terra, eles estavam afofando aquela terra. Então, eles dão uma volta, dão 2, dão 3, conforme o Senhor estava ensinando. E na última volta do 7º dia, o que eles tinham que fazer? Gritar. Então, como a terra já estava sendo ali trabalhada, e o fato deles gritarem, esse som sonoro, fez com que as muralhas caíssem. Esse é um milagre físico que eu digo que foi estratégia pura do nosso Deus. Com essa ação, aqueles muros que eram impenetráveis, fizeram que eles caíssem. E eles conseguissem passar pela terra. Mas, pensando sobre o milagre espiritual, nós vamos ver que o ato de pisar, o ato de rodar e o ato de ir, significa isso aqui, ó. Deuteronômio 11, 24. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Mais uma vez, todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado a vocês. Vocês conseguiram entender a dimensão disso? Não é só andar, não é só marchar.
é tomar posse desse território. Quando o povo estava rodeando aquela terra, igreja, eles estavam conquistando território. Por que que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos curados e fomos sarados? Porque o Senhor estava conquistando território. Um território que até então era do inferno. Um território até então que foi conquistado pelo pecado de Adão. Um território até então que nos fez escravos e oprimidos pelos pecados. Mas quando o Senhor, Ele vem e coloca sobre as pisaduras a nossa vida e pelas nossas pisaduras nos fez livres, o Senhor estava conquistando território e declarando, olha, não é mais do inferno, é meu. Jericó não é mais de vocês, do povo de Jericó, mas é de vocês, eu tenho dado para vocês. E vocês lembram que o Senhor também, Ele vai declarar o seguinte, Ele vai nos ensinar o quê? Ide por todo mundo, pregai. E o que que o Senhor está nos ensinando? Conquistar território. Muitas vezes a gente pensa que é só o fato de andar. É só o fato de marchar. Mas se a gente não começar a entender e viver essa passagem com verdade, trazendo para os nossos corações, nós deixamos de conquistar o que o Senhor já nos deu. Nós deixamos de vivenciar as bênçãos e os milagres que o Senhor já derramou. Porque a gente está pensando que a gente vai conquistar. A gente está pensando aqui como que eu posso fazer para alcançar. E o que o Senhor está falando, filha, vai. Conquiste esse território, põe os pés, porque eu já te dei. A Bíblia vai declarar que Moisés estava perante o mar. E o que fazer? E aí o Senhor fala, Moisés, por que você clama a mim? Moisés, você já não sabe a minha vontade, Moisés. Pisa nesse mar e conquiste esse território. Pisa nesse mar e que você vai ver que o mar ele vai precisar te obedecer. O mar ele vai se abrir. E é por isso que, como igreja, nós não podemos aceitar algumas coisas. E quando eu digo não aceitar, não é no nível de se colocar no sentido de que eu não posso sofrer. Não é isso. Mas é saber que o Senhor já me deu. É saber que talvez essa dificuldade, esse sofrimento, ele não me pertence. E agora eu não posso simplesmente andar pelos lugares, igreja, como se eu estivesse andando em qualquer lugar. Eu não posso simplesmente orar na minha casa e simplesmente acreditar que eu só estou fazendo uma ação daqui para cima, vamos colocar assim. Mas o milagre ele começa dos pés para o Senhor. Então, quando nós estamos na nossa casa, orando e abençoando, nós estamos marcando território e declarando, inferno, você não tem poder sobre a minha casa. É por isso que a nossa casa, nós não podemos aceitar as afrontas do inferno, porque se a gente não entende isso, Satanás ele vai vivendo. Você não está incomodado comigo, eu não estou incomodado contigo. Você fica no seu canto, eu fico no meu canto e a gente vai vivendo. É o lugar de conformidade dele. Por que você está aqui? Porque ela deixa. Por que você não sai? Ela nunca mandou eu sair. Ela até faz as orações dela aí. Mas ela não mandou eu sair, eu vou continuar aqui. Entende? Qual é o lugar da sua casa? Que existe uma batalha, uma afronta espiritual.
vai até lá. Comece a gerar o milagre pelos seus pés e declare: eu abençoo, eu repreendo. Esse lugar aqui, ele pertence ao Senhor. Eu acho que assim faz muito mais sentido quando o Senhor, vou repetir, Ele vai declarar: ide por todo mundo, prega o Evangelho, vai conquistar. E tem algo muito... Quando a gente não tem o conhecimento, nós somos muito limitados para viver o milagre do Senhor. Por quê? Quando normalmente eu principalmente, evangelizar, uma das coisas que eu falava, confessando aqui o meu pecado: vamos ficar por aqui mesmo. Eu vou lá para, Alvorada, muito longe da igreja. Quem já pensou assim para mim não ficar sozinha? E aí o Senhor: filha, se você tem fé só para conquistar esse pequeno espaço, é o que você vai ter. Se eu, no evangelismo, começar a rodar só na palhada, é o que nós vamos ter. Mas eu preciso, como igreja, entender isso. Eu preciso ampliar território. Como igreja, nós precisamos ampliar território. Na sua família, na sua casa, eu preciso ampliar esse território. E às vezes, igreja, não vai ser uma volta, não. Você fala: ai, Senhor, mas já estou na 1000ª, 100ª, 200ª volta. Eu não sei quantas voltas você vai precisar dar, porque talvez a terra é dura, é difícil. Mas repararam que acontece justamente isso? A gente vai conquistando, a gente vai... Mas chega um momento que você se levanta em oração e declara: chega! É o que aconteceu. O povo rodou, mas chegou o momento de falar o quê? Gritai! E as muralhas caem. E talvez pareça difícil porque você está nesse momento de ainda conquistar território. E é difícil, igreja. Ainda imagina conquistar de boca fechada. Mais difícil ainda. O povo não podia falar. Assim como o nosso Senhor Jesus, quando foi para a cruz, Ele não murmurou. Ele não reclamou. Em silêncio, Ele sofreu contínuo sofrimento. Até que chegou o momento do nosso Senhor gritar e dizer: Deus, Pai, eu entrego o meu espírito. E o território foi conquistado. É assim. Nós, como igreja, precisamos começar a conquistar território. E talvez o primeiro território que você precisa conquistar é a terra do teu coração. É fazer com que o seu coração se volte para o Senhor. É fazer com que o seu coração seja conquistado. É olhar e dizer: até aqui o inferno tem habitado no meu coração. Mas lembra que eu falei que o Senhor Jesus, Ele já conquistou esse território? Mas a gente, de alguma maneira, nós tomamos posse, porque o peso maior o Senhor levou. O Senhor já declarando: filha, Ele pode até estar agindo, mas acredite, porque você está deixando. Porque de alguma maneira você não está se levantando como precisa. E continua sendo, sim, conquistar território é cansativo. Marchar é cansativo. E ainda mais marchar em silêncio é cansativo. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele está conosco. E nós podemos falar e apresentar para Ele, lançar sobre Ele todo o nosso cansaço. E Ele vai dizer: ei, estou te dando força. Não é para você parar, é para você continuar marchando. Ei, não é para você desistir, é para você continuar rodeando, com propósito, em obediência, alinhado à vontade de Deus.
Jó vai declarar, Jó 23:11, meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem me desviar. Romanos 10:15, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz. E pensando sobre essa conquista de território, eu me lembrei de Paulo. Enquanto a igreja acreditou que o evangelho era só para aquele povo que estava ali, Paulo entendeu, olha, eu preciso avançar, eu preciso conquistar território. E ele vai nos lugares mais improváveis, que talvez eu e você iremos falar, não, esse povo aí não vai acontecer. Mas não é sobre o povo. É sobre o que nós determinamos com as nossas atitudes. Não é sobre a dificuldade, não é sobre a situação, mas é sobre a determinação que nós nos levantamos para realizar. É sobre a determinação que nós nos levantamos para conquistar e glorificar o nome do Senhor. Avança aí, igreja, esse território. Vamos crescer. Vamos conquistar tudo que o Senhor já nos deu. Todas as bênçãos que já foram liberadas. Tudo que o Senhor já nos prometeu. Olha, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Olha, pelas suas pisaduras fomos curados e sarados. Os meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Então, pensando sobre o que Jó vai declarar, então começa a imaginar, o Senhor já andou, já conquistou, então agora eu só vou pisando sobre os pés dele. É como aquele poema, né? As pisadas maiores estão ali, então eu só vou começar a olhar e, opa, o Senhor pisou aqui, então eu vou pisar. O Senhor pisou aqui, eu vou pisar. O Senhor foi por aqui, então eu vou. O Senhor foi por ali, então eu vou. E tudo já foi conquistado. Por isso que o Senhor também vai declarar, Deus, os que são meus, o Senhor, eles vão chegar. Mas antes eu preciso conquistar esse território. E o que nos falta? Nada. Fale para o seu irmão, nada. Nada nos falta. Efésios 1:22 declara, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Todo pecado que nos condenava, toda corrente que nos amarrava, ele sujeitou debaixo dos seus pés. E o poder que estava sobre o Senhor, ele depositou sobre nós, porque ele vai declarar, vocês vão fazer obras maiores. Todos aqueles que se colocaram como filhos, ele lhes deu autoridade. É o poder em Cristo Jesus que nós, como igreja, temos. Então, mais uma vez eu vou repetir, talvez esteja sendo cansativo, sabe, conquistar o território da sua casa, mas você precisa continuar rodeando essa terra. Você vai falar, muralha, uma hora você vai cair. Coração, muralha que se colocou no meu coração, uma hora você vai cair. Eu não sei quantas vezes eu ainda vou ter que dar volta, mas vai cair. E dar volta, gente, não é sair andando aleatoriamente. Eu estou marchando, mas tu está marchando para onde? Não sei, eu estou marchando, mas para onde você está indo? É com propósito. Imagina o povo de Jericó rodeando a muralha. Um vai para a esquerda, outro vai para a direita, outro vai para frente, outro vai para trás. Não, siga a voz do líder.
Repita para o seu irmão, siga a voz do líder. Jesus é marchar com propósito. Primeiro, engraçado, pensando aqui agora, pensando uma loucura, sei lá, Deus podia fazer uma ponte, né, até chegar a Canaã, chegar mais rápido. Mas eles foram de cidade em cidade. Jericó, depois de Jericó, outra cidade, depois da outra cidade. E foram indo, e foram indo, e foram marchando. Marchando e marchando até chegar. Com o objetivo, ou seja, vamos conquistar Jericó. Rodearam, gritaram, conquistaram. Vamos para outra cidade. Rodearam, conquistaram. Vamos para outra até a gente chegar onde o nosso coração deseja. E quando eles lá chegaram, a primeira coisa que Josué faz, vai lá espiar a terra. Ou seja, vai lá, porque a presença de vocês já está declarando que Canaã é nossa. Porque não era só o fato dos 12 espias ir lá e olhar. E olhar, fui nossa. Mas era o fato deles se colocarem presente. E declarando, Canaã é nossa. E 10 não creram, mas 2 colocaram e falaram, Deus já nos deu por herança. Ou seja, colocamos os nossos pés. É nosso. Por quê? Não é porque eu estou pegando do vizinho. Senhor, não é o do vizinho. É o que Deus já nos deu. É o que Deus já nos prometeu. É o que Deus já nos confiou. Então Jesus na cruz do Calvário, Ele colocou as suas pisaduras declarando, Deus, eu estou aqui conquistando o território que o meu Pai me deu. E Jesus, Ele não ia andando aleatoriamente. Tudo Ele tinha um propósito. Ele foi perante aquela mulher que estava na fonte, conquistou aquele território. Ele não andava, Jesus não andava aleatoriamente. Ele ia com propósito para conquistar o território que o seu pai já tinha lhe dado. Então é isso. Não é andar aleatoriamente, é você começar, Senhor, qual é o primeiro território que eu preciso conquistar? E eu vou ficar nesse. E depois que você conquistar, quando chegou o momento de você gritar e dizer, é meu. Já viu aquelas orações que quando a gente fala assim, aí você pensa assim, nossa, foi porque eu orei? Não, foi porque antes você estava ali conquistando o território. Então quando você ora, quando chega alguém e profetiza, fala, o Senhor está te dando, é esse ato de gritar. É teu. Mas olha só o quanto você já andou, olha só o quanto você já rodeou, olha só o quanto você já orou, olha só o quanto a posição você já tomou. E depois que você conquistar, vai para novas terras. Vai, amplia isso. Não é só o que você está vivendo. Deus tem muito mais território para ser conquistado, seja interno e externamente. E no final, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, conquistar não é um ato de escolha, é um mandamento. Deus disse o que para Josué? Vocês vão e conquiste. Eles não tinham escolha. Por quê? Porque era uma ordem do Senhor. Era um mandamento. Então, se talvez eu não queira fazer por mim, eu vou começar a lembrar que Deus me mandou e eu vou. E mesmo que na adversidade, mesmo que, eu possa me sentir cansado, eu não sei o que te aflige. Mas a gente precisa, conquistar esses campos espirituais que o Senhor, Ele já nos deu. Para que quando chegue o momento certo, nós venhamos gritar, as muralhas cair e o nome do Senhor ser exaltado pelas nossas vidas. Então, igreja, a gente não está somente andando. Você não está indo só no trabalho e voltar. Você não está vindo só sobre a igreja, ir e vir.
Sabe, não é só sobre a faculdade, ir e vir. Não. É começar a olhar e dizer, tem território aqui que eu preciso conquistar. Tem algo aqui que eu preciso fazer. Eu vou fazer. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida. E mais uma vez, o inferno vai perder, porque nós, como igreja, estamos nos colocando de pé para conquistar.